Cervejeiros e cervejeiras, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Com Cerveja. Eu sou o Daniel Dislaken e no vídeo de hoje eu vou falar sobre a cerveja Smash. Não é um estilo de cerveja, na verdade é uma técnica que tem um foco aí, ou a gente pode pensar na simplicidade e principalmente, é por isso que eu vou trazer aqui para vocês, no aprendizado, no desenvolvimento do cervejeiro para conhecer os ingredientes. Então, Smash vem da sigla em inglês Single Malt e Single Hop. Então, basicamente, seria a gente fazer uma cerveja com apenas um malte e apenas um lúpulo. Por que isso? Quando a gente está começando, assim, quando começa a produzir, seguir receitas, a gente não tem muito mistério, pega o que tem pronto ali, pega uma receita pronta, compra os ingredientes, vai para a produção, faz a abraçagem e ok. Depois a gente começa a evoluir um pouquinho e começa a querer fazer as nossas próprias receitas. A gente já falou aqui bastante sobre como elaborar, como que eu elaboro, os conceitos que a gente pode ter por trás disso para conseguir desenvolver e criar essa nossa habilidade para conseguir desenvolver receitas. Mas o fato é que muito cervejeiro, principalmente no começo, acredita que uma boa cerveja é uma cerveja complexa. Então, como assim complexa? Uma cerveja que tem muitos maltes, que tem muitos lúpulos, que tem várias adições de lúpulos, que tem bastante processo envolvido e isso vai fazer ela muito complexa e logo muito complexa é muito boa. Eu costumo sempre dizer que menos é mais. Do inglês também, keep it simple. Então, quando a gente coloca menos, às vezes a gente tem um resultado melhor, inclusive, do que quando a gente agrega muito valor nesse sentido, né, de colocar muitos ingredientes e principalmente pelo fato de que as chances são de que você não vai entender exatamente o que cada ingrediente representa ali. Por exemplo, você vai fazer uma cerveja, vai colocar o malte base, depois você vai colocar mais 4, 5 maltes especiais diferentes. Você tem 4 ou 5 lúpulos com 6 adições. Aí você tem o resultado final da sua cerveja. A menos que você tenha uma falha técnica de processo, a gente fala aqui bastante também sobre as falhas na cerveja, para você verificar que você precisa corrigir alguma etapa do processo, principalmente fermentação. Quando a gente erra a fermentação, aparece alguma falha ali no processo, você pensa, opa, vou ajustar a receita. Mas você não vai ajustar a receita, você vai fazer de novo a mesma receita, você simplesmente vai ter que ajustar o processo porque o seu processo deu algum problema e você identificou uma falha. Agora, se você tem a sua cerveja pronta e você pensa, tá, eu vou fazer essa receita de novo e vou refinar um pouquinho. O que eu quero mais ou o que eu quero menos? Se você, no resultado final, no balanço geral, na impressão geral da cerveja, você entende que ela precisa de um pouquinho mais de malte, ou o amargor do lúpulo um pouquinho mais, ou um aroma de lúpulo um pouquinho mais, tudo bem, você pode só aumentar algumas quantidades, mas você não entende, você não tem um artifício, ele não tem argumentos e habilidades para definir que você utilizou muito Viena e que você deveria tirar o Viena e botar um Karamonik, por exemplo. Você não consegue perceber porque simplesmente você tem vários maltes, vários lúpulos e um resultado final global. Então, quando a gente trabalha com essa técnica, então só um malte e só um lúpulo, você vai ter um resultado onde você entende, você consegue compreender bem o que aquele malte específico, aquele lúpulo específico, e para a levedura também dá para brincar com isso, vai trazer para a sua cerveja. Então você pode fazer uma receita só com malte Pilsen, só com malte Pale Ale, só com malte Viena, só com malte Munich, principalmente esses, né? Que você precisa ser maltes, não maltes especiais, que você pode utilizar 100% do grist, tá? Mas claro, a gente não pode ficar totalmente preso ao single malt. Ah, as 2 maltes não dá? Não, dá também. O conceito dá para ser utilizado da mesma forma. Tá? Você pode fazer uma smash, vamos dizer assim, com 2 maltes. Então seria um malte base e um malte especial. E olha, grande parte das cervejas aí do BJCP, dos estilos que você pode querer fazer, dá tranquilamente para fazer com 2 maltes. Um malte base e um malte especial. Então, quando a gente começa a fazer ter essa simplicidade, esse conceito, fica muito mais fácil, no começo também, para não exercitar tanto o nosso cérebro, tentar descobrir de onde vem tanta coisa, isso facilita o nosso aprendizado. A gente começa, a nossa percepção sensorial é muito maior, porque a gente consegue saber exatamente o gosto do malte Munich, porque você fez uma cerveja 100% Munich. Então, quando alguém comentar com você tomar uma cerveja, você sentir aquele gosto de, isso aqui lembra o Munich, então deve ter malte Munich nessa cerveja. Esses são alguns pontos que, sem dúvida, vão fazer o cervejeiro crescer muito, tá? Também dá para fazer a mesma coisa que eu estou falando com malte, dá para fazer com lúpulos. Você pode fazer várias cervejas com lúpulos diferentes, sempre com um lúpulo só. Nesse caso é sempre bom, principalmente se for cervejas mais amargas, procurar aí alfácidos acima de 8, 9, tá? Para não ficar com alfácidos muito baixos, que daí pode trazer o rush para sua cerveja aí, porque você vai precisar de muito lúpulo
para atingir o IBU se for um lúpulo com IBU muito baixo. Mas o que pode fazer, o que dá para tentar brincar aí, se o seu objetivo for começar a fazer cerveja, compreender mais, entender mais de ingredientes. Você pode pegar, por exemplo, de uma mostura, de um lote de mostura às vezes um pouco maior, você pode fracionar o seu mosto depois da mosturação e ferver ele separado com lúpulos diferentes. Depois você faz a mesma taxa de inóculo, com a mesma levedura, mesma oxigenação do mosto, fermenta igual, se puder colocar no mesmo lugar, mesma temperatura, tudo bonitinho. Você vai ter ali às vezes 2, 3, 4, dependendo de quanto você dividir ali, cervejas bem diferentes, na verdade com uma base de mosturação de malte igual, mas com lúpulos diferentes. Então você experimenta elas separadas, você vai conseguir perceber bem o que cada lúpulo está trazendo para a sua cerveja. Então você não vai ficar só na regra geral que você escolhe, o lúpulo americano traz bastante frutas cítricas, então qualquer lúpulo americano faz a mesma coisa. Não, um puxa mais um maracujá, outro puxa mais um limão, outro puxa mais uma outra fruta. Então você pode conseguir entender o que cada um está trazendo. Isso é uma ótima sacada, tá? Uma outra alternativa também é fazer o contrário. Você fazer diferentes mosturações, ou seja, com maltes diferentes, e depois que você for levar para a fervura, você ferver com o mesmo lúpulo, com a mesma levedura, com os mesmos padrões. Você vai perceber o que cada malte diferente dá de resultado na sua cerveja. Então são estratégias para você fazer, principalmente com bateladas pequenas, tá? Para você começar a entender mais e sem dúvida, tá? Isso posso garantir para vocês, é uma questão que vai acelerar bastante a curva de aprendizado, principalmente de ingredientes, tá? Porque a gente ensina bastante sobre processo, vocês vão sempre estudar, por exemplo, no programa cervejeiro, a base do programa é processo, explicar como que funciona o processo. Claro, a gente fala de estilos, a gente fala um pouco de ingredientes, você entender os ingredientes, mas na prática você precisa experimentar. Você precisa experimentar os ingredientes, precisa ver cervejas, precisa testar o resultado para você ir montando uma bagagem na sua cabeça para entender. É uma memória, né, que você vai ter sensorial para que você consiga, depois, quando você pensa, eu quero uma IPA que tem aquele perfil de malte com um determinado lúpulo que eu tomei de algum jeito assim, assado, e você começa a entender que você deve colocar talvez esse lúpulo e a combinação desses dois você acha que vai ficar legal, e assim você com certeza vai conseguir fazer aí receitas interessantes, às vezes mais simples, depois algumas podem sim ser um pouco mais complexas, por que não? Mas você está entendendo cada vez mais por que você está fazendo cada coisa. Certo? Essa era a dica de hoje, espero que tenham gostado. Amanhã a gente está de volta com mais uma sacada. Um abraço, tchau, tchau!